Tarde a todos. Sejam bem-vindos à reunião semanal da programação da operação do dia 16/7 de 2021. Meu nome é Carla, sou da Gerência de Estudos de Intervenções na Rede e conduzirei a reunião de hoje. Como de praxe, teremos 3 blocos de apresentações separados por intervalos de 5 minutos para verificarmos as questões que porventura forem levantadas lá no chat. No primeiro bloco, teremos apresentações sobre previsão meteorológica, previsão hidrológica e operação hidráulica. No segundo, previsão de carga para a programação diária e o acompanhamento diário, a previsão de carga para o PMO, revisão semanal, os resultados do PMO e as intervenções energéticas relevantes. E, por último, falaremos dos limites elétricos das principais intervenções e da política operativa. Para começarmos, então, convido o Rafael para fazer a primeira apresentação. Boa tarde a todos. Vou compartilhar aqui a apresentação. Pronto, vamos começar então com a previsão meteorológica. Bom, aqui nessa animação de imagens de satélite, só para mostrar aí a condição de tempo que foi verificada durante a semana operativa. No decorrer da semana, tivemos a permanência do sistema de alta pressão sobre o centro-sul do país e também a ocorrência de pancadas isoladas nas bacias do extremo norte do país. No final da quarta-feira, uma frente fria ela conseguiu avançar aí pela região sul, causando precipitação nas bacias da região, no trecho incremental da zona de Itaipu, próximo ao lago de Itaipu, e também no Tibagi, na bacia do Paranapanema, no trecho próximo a Tibagi. Tá? As temperaturas nas capitais da região sul, em São Paulo e no Rio de Janeiro, apresentaram uma leve elevação no começo da semana, principalmente no sábado. Tá? Ontem elas entraram em declínio, as temperaturas entraram em declínio em Porto Alegre, em Florianópolis, por conta da passagem dessa frente fria, que começou a avançar no final da quarta-feira. Tá? E aí hoje está previsto em declínio também em Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Devido à entrada de ar frio dessa frente que está avançando aí pelo litoral da região sudeste no dia de hoje. Tá? Em relação às gerações eólica e fotovoltaica, elas permaneceram estáveis e elevadas ao longo da semana, sendo que a geração eólica nos parques do Nordeste vem apresentando declínio aí desde o dia de ontem, aí, por conta aí do deslocamento do sistema de alta pressão aí pela passagem da frente fria. Bom, na próxima semana, os modelos eles estão indicando aí a passagem dessa frente fria que eu mencionei no slide anterior, né, a passagem dessa frente pelo litoral da região sudeste, ocasionando precipitação apenas na faixa litorânea. Tá? De hoje para amanhã, teremos aí a rápida passagem de um cavalo aí na alta troposfera sobre o Paraná e que deve ocasionar aí precipitação sobre o estado do Paraná, então, sobre as bacias do Paranapanema, com destaque para o Tibagi, e também no trecho incremental da usina de Itaipu, tá? Um trecho jusante aí das usinas de Porto Primavera e de Rosana. E também no trecho de cabeceira da bacia do Rio Iguaçu. Tá? Então, essa precipitação apenas é de hoje para amanhã. Tá? No restante da semana, é esperado aí apenas a permanência das pancadas isoladas aí no extremo norte do país. Tá? Essa precipitação prevista aqui sobre o Paraná, né, sobre essas bacias que eu mencionei, é só de hoje para amanhã. Tá? Então, primeiro dia da semana operativa. No restante, aí, sem precipitação significativa, nas bacias apenas no extremo norte do país. Bom, no fim do dia de amanhã, no fim do sábado, uma nova frente fria avançará rapidamente pelo sul do país, sem ocasionar precipitação nas bacias, tá? Mas essa frente ela vai estar associada a uma intensa massa de ar frio, que vai ocasionar um declínio nas temperaturas a partir do dia 18 nas capitais do sul e em parte do centro-oeste e sudeste, tá? Com possibilidade de geada nas serras gaúcha e catarinense nas madrugadas aí de segunda e terça-feira, aí da próxima semana.
Então, a partir desse cenário aí previsto pelos modelos, a expectativa é de que tenhamos um declínio na média semanal da temperatura mínima nas capitais do Sul e também em Campo Grande. E com relação à temperatura máxima, nessas capitais que eu mencionei, né, nas capitais do Sul e em Campo Grande, e também aí um declínio aí na média semanal na temperatura máxima em São Paulo, Rio de Janeiro e também em Vitória. Tá? Nas demais capitais aí do país devem permanecer em estabilidade em termos de média semanal, tanto na temperatura máxima como na temperatura mínima. A geração eólica ela iniciará a semana no patamar inferior ao da semana atual, aí por conta da passagem dessas duas frentes, nessa frente que está passando agora pelo litoral da região sudeste, e a próxima frente que vai avançar no final do sábado, rapidamente, de forma oceânica, né, pela região sul. Então, previsto aí, então, esse início mais baixo aí da geração eólica para a semana que vem, tá? Devendo começar a elevar a partir de terça-feira. A partir de terça-feira é esperado uma elevação aí na geração eólica por conta do posicionamento do sistema de alta pressão aí pós-frontal sobre a região sudeste. Tá? Então, com isso, na média semanal para a próxima semana, é esperado um declínio aí, muito por conta desses primeiros dias aí da próxima semana operativa que a geração deve ficar um pouco mais baixa. Tá? E com relação à geração fotovoltaica, ela se manterá estável, e tanto nos parques do Sudeste como nos parques da região Nordeste. Tá? Então, um patamar de estabilidade aí na média semanal aí da geração fotovoltaica para a próxima semana, tá? Sem mudanças. Então, essas informações que eu tinha para apresentar a vocês, me coloco à disposição para eventuais dúvidas e agradeço a atenção. Obrigada. Para a próxima apresentação, então, convido o Fred. Boa tarde. Boa tarde a todos os participantes dessa reunião semanal da revisão 3. Então, sou o Frederico e vou apresentar, né, agora um pouco sobre a previsão hidrológica que a gente realizou nessa revisão. Como foi mostrado até agora, né, as previsões de precipitação para essa região sudeste nos próximos dias, né, não apresentam grandes volumes, né, a gente vê um pouco de precipitação aqui, né, no Paraná e no Paranapanema, somente, né, nesse dia 17, né, que a gente fica olhando essa coluna da previsão por conjunto, que é o que é utilizado nos modelos de chuva-vazão aqui do ONS. Então, de caráter geral, né, o sistema sudeste para a próxima semana tem previsão de recessão, fechando como o 90º, o menor do histórico. Então, aí, dando enfoque, né, nas principais bacias, a gente vê que o Bacia do Grande também tem previsão de recessão nos próximos dias, fechando uma previsão mensal de 47%. O Paranaíba, com previsão mensal de 50% também, previsões de recessão nos reservatórios dessa bacia. No Paranapanema, né, por causa dessa previsão para no sábado, as explosões devem se elevar um pouco de patamar, mas a previsão mensal fica em 45%. E na bacia do Rio Paraná, essa precipitação aqui na bacia, ela só mantém as explosões estáveis, né, durante a semana. Mas aí, no final de semana, elas já voltam a cair. Nas bacias do sul, também apresentam precipitações nesses próximos 2 dias e depois um caráter um pouco mais seco. Então, como o subsistema, né, o sul deve se elevar um pouco na próxima semana, aqui durante o final de semana, mas durante a semana as vazões devem ir decrescendo gradualmente.
fechando uma previsão mensal de 47% da média de longo termo. Então, a bacia do Rio Iguaçu tem esse caráter, né, de subida durante os próximos dias, né, se mantendo nesse patamar um pouco mais alto, e fechando uma média mensal de 39%, ou o 19º menor do histórico de 91 anos. Já na bacia do Uruguai, a vazão sobe e ela também desce com bastante velocidade, voltando, né, ao patamar que ela se encontrava. Já nas bacias do norte e do nordeste, né, a gente vê que não tem previsão de precipitação significativa. Então, o subsistema nordeste se mantém estável, né, nos próximos dias, fechando uma previsão mensal de 42%, né, agora para o mês de julho, ou o quarto menor julho do histórico. Então, fazendo o acompanhamento, né, dos postos a montante de Sobradinho, que são utilizados, né, para calcular as afluências desse reservatório, que vê que todos os postos têm um caráter estável, né, nessa janela, né, de um mês, né, no último mês. Então, as vazões aqui do Sobradinho devem continuar nesse decréscimo gradual aqui nos próximos dias. Então, a gente vê que a previsão para a bacia do Rio São Francisco é de uma recessão bem controlada, né, as vazões quase instáveis durante essas duas próximas semanas. No norte também, a gente vê que ainda vem decrescendo gradualmente, né, nesse período seco, e a previsão também é de continuar no mesmo ritmo de decaimento, fechando uma previsão mensal de 82% da MLT. Então, aí um destaque para a bacia do Rio Tocantins, né, como não tem precipitação, a previsão é de recessão. Então, nesse mapa a gente traz, né, um panorama geral de como estão as bacias principais do SIM. Né? Esse tom alaranjado mostra que a grande maioria, né, a maioria das bacias se encontram com previsões abaixo de 80% da sua média de longo termo. Temos algumas bacias aqui no sudeste, né, que se encontram próximas à média. No nordeste temos aqui o Parnaíba, e aí só na região norte que a gente tem bacias próximas ou acima da média, como aqui do Santo Antônio do Jari, do Araguari. E aqui nesses gráficos a gente mostra, né, a evolução das previsões mensais de cada uma das revisões. Aqui tanto o Sudeste quanto o Nordeste e o Norte tiveram previsões bastante estáveis, né, durante esse mês de julho. Né, o Sudeste sempre gerando ali em torno de entre 61% e 63%. O Nordeste fixo aí praticamente em 42% durante todo o mês. E o Norte também variando um pouco em torno de 80% da sua média de longo termo. Só no Sul que a gente teve um pouco de acréscimo durante essa revisão 1, e aí depois nas duas outras revisões a previsão voltou a cair, fechando, né, uma previsão para mensal dessa revisão 3 em 47% da MLT. Aí quando a gente vê o cenário de vazões para o próximo mês, né, para o mês de agosto, tanto as três bacias que têm esse caráter mais estável, né, durante o período seco, né, o Sudeste, o Nordeste e o Norte, os cenários são bem próximos, né? O Sudeste variando ali entre 43% e 120%, com o cenário médio em 65% da MLT. O Nordeste variando entre 31% e 63%, o Norte entre 64% e 110%. Então, esses três subsistemas com cenários bem contidos. Já no Sul, que tem um caráter mais errático das vazões, que podem ter chuvas e vazões elevadas a qualquer período do ano, então a gente acaba tendo essas aberturas bem mais espaçadas, né, com o limite inferior em 15% e o superior em 800%. Mas o cenário médio ficando em 80% da média de longo termo.
Aí, né, para fechar aí a apresentação, a gente mostra as energias armazenadas em cada um dos subsistemas e nos principais reservatórios do SIM. O Sudeste e o Nordeste vêm utilizando com parcimônia a energia armazenada durante esses últimos 2 meses. O Norte acabou, né, segurando, mantendo sua capacidade de armazenamento durante esse mesmo período de tempo. E no Sul, que a gente conseguiu dar uma recuperada um pouco ao longo aqui de maio e julho, mas que já volta a utilizar os seus reservatórios, né? O Norte, com um EAR de 82%, o Sul em quase 62%, o Nordeste em 57%, e o Sudeste em 28% de energia armazenada. Quando a gente dá um destaque, né, nos principais reservatórios do SIM, a gente vê que a maioria tem utilizado também, se encontram com percentuais bem baixos de armazenamento, com uma porcentagem de energia armazenada abaixo de 30%, e os do Sudeste aqui, né, Nova Ponte, Embarcação, Itumbiara, com EARs próximos de 10% ou 15%. Só Três Marias que se encontram com um pouco mais de armazenamento, mas que vem utilizando essa energia armazenada, né, durante esse período seco. Então, era isso que eu tinha a apresentar para hoje, Carla. Obrigado pela atenção de todos e estarei disponível para responder perguntas no final do bloco. Ok, obrigada, Fred. Para a nossa última apresentação desse bloco, convido o Paulo Vitor. Muito obrigado, Carla. Uma boa tarde a todos. Vamos, então, ver os destaques para a operação da semana vigente e também nossas expectativas para os próximos dias. Como de praxe, essas são as salas de crise e acompanhamento coordenadas pela ANA com participação do ONS, sendo a sala de crise da Bacia do Rio Tocantins, a sala de acompanhamento do Rio São Francisco, os grupos de acompanhamento e técnico do Paraíba do Sul, a sala de crise da Bacia do Rio Paraná, essa qual, devido a esse contexto de escassez na região hidrográfica do Paraná, englobou os participantes das bacias do Paranaíba, do Grande e também da hidrovia do Tietê-Paraná, a fim de termos um ambiente de mais centralidade para essas discussões integradas, a sala de crise da região sul e a sala de crise do Rio Paranapanema. Todavia, entretanto, desde o nosso último encontro neste fórum, não tivemos outras salas de acompanhamento e nem mudanças nas políticas e diretrizes de defluência. Dessa forma, para mantermos o tempo de qualidade aqui nesse ambiente, quero apenas reforçar uma política que sempre é de muito interesse aqui, que é a questão da programação de operação por nível de Ilha Solteira e Três Irmãos, onde, através de uma indicação do CMSE e uma determinação pela CREG, a Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hidroenergética, foi permitido o excursionamento do nível desse reservatório abaixo do seu nível mínimo operativo de 325,40, onde aqui já estamos nesse segundo estágio, permitindo então um nível mínimo de 325,20, onde a partir de amanhã poderemos então esse nível a partir de 326, no dia 24, esse nível passa a ser de 325, ficando num platô até por volta do dia 6/8, sendo então de acordo com a resolução ANA número 84, 2021, e a partir da semana do dia 7 a 13/8, esse nível passa a ser 324,80, no dia 14 a 20, 324,60, e por fim, cumprindo então a determinação da CREG na sua última reunião no dia 8/7, 324,40. Essa política de operação certamente pode produzir alguns efeitos na questão do transporte hidroviário, aquaviário na hidrovia, e então, a partir da solicitação de um grupo formado por representantes dos setores aquaviário, de infraestrutura e transportes, foi solicitado ao ONS pela operação de pulsos de defluência em Nova Ivaiandaba, para permitir, então, mitigar esses efeitos e operacionalizar a hidrovia em alguns de seus trechos. Então, dessa maneira, essa política imagina que quando o nível de Três Irmãos estiver por volta de 325,10, serão defluentes pulsos de 4 horas de 750 metros cúbicos por segundo. Quando esse nível estiver agora em 325, os pulsos serão de 900 metros cúbicos por segundo por 4 horas, e quando esse reservatório depressionar um pouco mais, de 324,80,
É esperado, então, pulsos da ordem de 1.100 metros cúbicos por segundo a cada 4 horas. Todavia, é muito importante ressaltar aqui que estes valores são diretrizes, são sinalizações, e ainda não estão totalmente fechados e definidos, onde, a partir, então, de interações diárias com esses departamentos e com a operação e a monitoramento em campo, serão repassados valores um pouco mais factíveis que estão sujeitos a modificações no âmbito da programação da operação, mas desde já servem como sinalizações para essa operação que virá a acontecer. Como já mencionado anteriormente, a sala de crise da bacia do Rio Paraná foi instaurada e dessa forma as bacias do Rio Grande, Paranaíba e da hidrovia estão suspensas no presente momento. A sala da bacia do Paraná, por sua vez, ainda não possui uma nova data para agendamento de reunião. Não houveram alterações de volume de esperas nessa edição. Quanto à nossa agenda de reuniões para nossas próximas salas de crise, ao final deste mês teremos a nova reunião do Paranapanema. No dia 3/8 teremos a do São Francisco. Na próxima quinta-feira, dia 22/7, teremos da região sul. Para a bacia do Rio Tocantins, teremos uma próxima reunião no dia 27/7. E para o Rio Paraná, ainda não temos uma nova data definida. Eu encerro por aqui, então, essa parte da apresentação e fico à disposição para eventuais perguntas. Muito obrigado. Ok, Paulo, obrigada. Vamos agora, então, para um breve intervalo. Voltamos já já. Olá, pessoal, estamos de volta com a nossa reunião e temos uma pergunta aqui no chat. Ela foi feita pelo Walker Rosa, da Ecoa Energia, e diz o seguinte: prezados, boa tarde. Sobre a modelagem de Xingu e Telespires no SMAP, nota-se que a coordenada referente à subbacia de Pimental não está presente no arquivo de configuração do script de remoção de viés. Ao mesmo tempo, essa coordenada já está presente nos arquivos de PMED divulgados pelo ONS. Há alguma expectativa de atualização das configurações do script da remoção de viés com essa coordenada? Grato. Para responder, convido o Fred. Opa, obrigado pela pergunta, Walker. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela novamente para mostrar. Que assim como no ponto que a gente calcula para geral, né, no madeira, para pimental a gente não faz a remoção para a bacia inteira. A gente faz para 3 subbacias, né, para o Poço de Boa Sorte, para o Poço de Boa Esperança e para essa incremental de pimental. E aí depois, dentro aqui, né, de um arquivo do Roda Conjunto V3.2, que está disponível, né, junto com os demais arquivos da remoção de viés, ele calcula a precipitação para o poço, né, de pimental a partir desses outros 3 poços que a gente faz a remoção. Então, assim, a coordenada está dentro do script do Roda Conjunto, não do arquivo de configuração. Certinho? Obrigado. Ok, Fred. Obrigada. Então, vamos iniciar o nosso segundo bloco de apresentações com um preâmbulo feito pelo Fausto. Fausto, por favor. Boa tarde, Carla, boa tarde a todos. Antes da apresentação das previsões de carga de hoje, não só da apresentação da referente à programação, quanto também do acompanhamento e as previsões de PMO, em relação especificamente à apresentação da carga, do acompanhamento, da carga semanal, da programação diária, foi solicitado uma inclusão lá do acompanhamento do resultado do prévio carga D100 para o primeiro dia. Nós fizemos isso, tá? E na apresentação está incluído já. E só queria dizer a vocês que, embora a melhoria tenha tido muita melhoria, claro, no prévio carga D100 nós estamos trabalhando muito dentro do GT, tem um GT, um grupo de trabalho dentro do Comitê Técnico PMO-PLD, um grupo de trabalho do prévio carga D100. Tem outras melhorias ainda que nós estamos introduzindo, e só que esse resultado ainda tende a melhorar um pouco mais. Então, já está melhor em relação àqueles que vocês conheceram, lógico, mas então o CAM vai apresentar agora a apresentação. Fique à vontade para criticar, para dar novas sugestões. Agradeço a sugestão das perguntas que foram feitas na reunião passada, ok? Então, obrigado, CAM, pode assumir. Obrigado, Carlos, obrigado a todos. Obrigado, Fausto. Boa tarde a todos. Vou compartilhar aqui a minha tela e iniciar a apresentação.
Tá aí. Então, começando aqui com a apresentação, vou passar uns minutinhos aí com vocês falando sobre o novo layout aí que temos, né? Aqui a gente tem o subsistema Sudeste Centro-Oeste, no eixo a carga em megawatt, os dias estão aqui no eixo X. O período que a gente está puxando aqui está pegando desde o início da semana operativa lá no sábado até ontem, completo. Aqui na linha azul estão os patamares semi-horários da previsão, e a linha preta é o verificado. Nesse bloco aqui de baixo, em azul, a gente tem os desvios aí em megawatt, e aqui embaixo os desvios absolutos, né? E aí a cada porcento ele vai mudando de cor. Então, verde até 1%, amarelo até 2%, laranja, esse laranja claro aqui vai ser até 3%, um laranja mais escuro até 4%, e acima de 4 vai ter um tom vermelho. Começando aqui, então, pelo resultado aqui do Sudeste Centro-Oeste, não teve uma variação muito expressiva, somente um leve aumento da carga ali em relação à semana passada, né, que é principalmente ligado ao aumento das temperaturas, que já era esperado. Então foi uma semana razoavelmente bem comportada para o Sudeste, que trouxe esses resultados aqui. Eu vou parar de novo para explicar o novo layout. Aqui você vai ter em azul os patamares semi-horários da previsão, em roxo os patamares semi-horários do DECEM, em preto o verificado. Nessa parte aqui da esquerda, os percentuais, quantos por cento dos desvios ficaram abaixo de 3%, o MAP dos desvios, que é a média dos desvios percentuais absolutos, tanto do PDP quanto do DECEM. Aqui embaixo, uma barra acumulada aqui para você ter noção da alocação dos desvios, né? Aqui no caso, por exemplo, no PDP teve 70% dos desvios de 0 a 1,5% e 30% dos desvios de 1,5% a 3%. Aqui no DECEM, 68% para até 1,5%, 15% para até 3%, 6% para 4,5% e 10% acima de 4,5%. Aqui na parte inferior a gente vai ter um histograma com a distribuição dos desvios, né? Então são quantos por cento dos desvios estão em qual categoria de desvio, né? Então é só para ter uma noção mais visual dos desvios. Por exemplo, você pode ver que aqui o DECEM está desviando um pouquinho para a direita, né? Então ele está superestimando a carga ali. Não, desculpa, subestimando a carga. Mas no geral foi isso. São essas informações que estão no novo layout aí da apresentação da carga. No PDP temos 100% dos desvios abaixo de 3% para o Sudeste Centro-Oeste e o DECEM com 84% dos desvios. Passando para o Sul também está apresentando uma tendência aí da carga crescer ao longo da semana, bem leve, assim, bem sutil, não é nada muito expressivo em relação à semana anterior. Deixa eu ver, teve alguns desvios aí concentrado na parte da carga leve, mas foi sendo ajustado ao longo da semana. E os resultados da semana foram que 74% dos desvios ficaram abaixo de 3% e 58% dos desvios ficaram abaixo de 3% para o DECEM. Um MAP de 2,16% para o PDP e 2,72% para o DECEM. Passando para o Nordeste, foi uma semana bem comportada, sem chuvas, como foi apresentado nas apresentações anteriores. O único destaque que eu posso dizer aqui foi que na quinta-feira aqui, o modelo DECEM deu essa crescida de carga, mas a gente resolveu seguir um outro modelo que usamos aqui, principalmente porque sexta-feira, hoje, é feriado em Recife, se não me engano. Então, a gente estava esperando uma carga mais baixa, principalmente ligado por feriado em uma das capitais lá da região. E aí, por se tratar uma carga pré-feriado, a gente resolveu optar por um modelo mais baixo. Mas o resultado da semana foi muito bom para o Nordeste, né, com 97% dos desvios abaixo de 3%, o DECEM com 98%, o MAP do Nordeste para a previsão foi de 1,30% versus 1,02% para o DECEM. Passando para o Norte, que é uma carga ali que é bem caracterizada ali por consumidores livres, né, quase 1/3 da carga do Norte gira em torno de consumidores livres, então foi uma semana que principalmente ali entre o dia 12 e dia 13 teve uma variação boa de consumidores livres, mas
não foi mantida ao longo da semana, por isso que não houve esse desvio ao longo dos próximos dias, né, porque quando realizamos a previsão aqui no dia 12, ainda não tinha essa visão que a carga ia subir tanto, mas foi uma subida que não se sustentou ao longo da semana. Então, salvo nessa transição do dia 12 para o dia 13, não teve um desvio significativo aí no norte. O MAP da previsão ficou em 1,91 e o do prévio carga DC em 2,36%, né? Então, a previsão do norte ficou, assim, apesar da volatilidade da carga, ficou razoavelmente boa. Passando para o SIM, como vocês podem ver aqui nas bases aqui embaixo, não tem nenhuma, salvo esses 2 desvios aqui, não tem nenhum desvio, assim, de elevado grau, então foi uma semana muito boa para a previsão de carga dos subsistemas, né? E aí a gente tem que os resultados da semana são que 100% dos desvios ficaram abaixo de 3%, versus 88% do D100. O MAP da previsão ficou em 0,68% versus 1,31% do D100. Bom, eram essas as informações que eu tinha para passar para vocês. Qualquer sugestão de alteração de layout, estamos abertos aí para qualquer crítica construtiva. E é isso, eu devolvo para você, Carla. Obrigado. Obrigada, Cam. Ficou muito bom esse novo layout, parabéns. Obrigado. Convido agora, então, para a próxima apresentação, a Marcela. Obrigada, Carla. Boa tarde a todos. Vou compartilhar com vocês a apresentação, acredito que todos já estejam vendo. Sim. Vamos lá. Então, dando continuidade, a gente passa a falar agora de carga em termos semanais, com base na terceira revisão semanal que foi consolidada no dia de ontem. Inicialmente, nós temos o subsistema Sudeste e Centro-Oeste. Nós temos graficamente representados a projeção inicial para o mês de julho, depois as primeiras 3 semanas do mês verificadas, né, estimadas, e mais a projeção para as 3 semanas seguintes com os valores que foram revistos ou mantidos agora no estudo dessa revisão, da revisão vigente. E, por final, nós temos a expectativa de fechamento do mês com base nessa revisão das semanas. Bem, a semana em curso, ela está com um desvio de menos 2,2% em relação ao que foi projetado no estudo anterior para essa semana. Quando nós consolidamos a previsão para essa semana, nós tínhamos a sinalização de aumento das temperaturas em relação ao que vinha acontecendo nas 2 primeiras semanas operativas do mês. Esse fato ocorreu, mas a carga não respondeu dentro daquilo que nós esperávamos. Nós esperávamos uma elevação um pouco mais representativa. Mas, para isso, tem uma explicação, porque para o Rio de Janeiro, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo, a gente tinha essa previsão de temperaturas máximas mais elevadas, o Rio de Janeiro até com a maior parte dos dias com temperaturas um pouquinho acima dos 30 graus, um cenário bastante diferente do que a gente vinha observando ao longo do mês de junho e também nas 2 primeiras semanas do mês em curso. Isso ocorreu sim, mas o que acontece? A gente observa também que as temperaturas mínimas, elas não tiveram tanta representatividade assim, em termos de acréscimo em relação ao que vinha sendo observado, e as temperaturas máximas, elas ocorreram, mas num determinado ponto do dia, e que não sustentaram por muito tempo, né, fazendo com que a carga respondesse de uma forma mais positiva. Então, nós continuamos observando as madrugadas mais frias, as manhãs também mais frias, aí dava um ponto da máxima num período, assim, entre meio-dia e 3 horas da tarde, logo em seguida as temperaturas voltavam a cair. Então, a gente associa o comportamento da carga dessa semana a esse efeito também. Em termos de previsão para as próximas semanas, as sinalizações meteorológicas para a próxima semana operativa do mês, que é a 4ª semana, a expectativa, como o Rafael apresentou anteriormente, de redução das temperaturas em relação ao comportamento observado durante a semana vigente. Em função disso, nós fizemos uma redução do valor que havia sido projetado, não só para a 4ª semana, mas para as semanas 5 e 6 também do mês,
uma redução em torno de 1,6% em relação às projeções da revisão 2. Então, em função dessas semanas verificadas e mais da revisão, né, para as semanas à frente, hoje a gente tem uma sinalização de fechamento do mês do subsistema Sudeste Centro-Oeste, indicando um desvio de menos 2,7% em relação à previsão inicial para o mês de julho, realizada lá na revisão 0 do PMO. Seguindo para o subsistema Sul, graficamente nós temos as mesmas representações citadas anteriormente. Nós podemos perceber que as 2 primeiras semanas do mês, elas se comportaram muito dentro daquilo que havia sido previsto em cada um dos estudos de previsão. A semana em curso, que é a terceira semana operativa, ela está com um desvio um pouquinho mais elevado, de 2,1%. Nós partimos também do mesmo princípio quando fizemos a previsão para essa semana, mas a carga respondeu de uma forma diferente, ela cresceu um pouco mais do que nós esperávamos em função da questão da elevação das temperaturas mínimas e máximas nas capitais da região sul. Para a próxima semana, a sinalização que se tem é a mesma do subsistema Sudeste Centro-Oeste, é de que as temperaturas elas voltem a reduzir, e em função disso, nós não fizemos nenhuma revisão em relação aos valores que foram projetados inicialmente, porque esses já estavam no mesmo nível das 2 primeiras semanas, né? Então, o destaque foi só mesmo para a semana em curso, que a gente teve aqui um valor um pouco mais alto do que as semanas anteriores. Como a expectativa para a próxima semana é de um comportamento em termos de temperatura semelhante ao comportamento dessas semanas, das temperaturas observadas nessas semanas, então nós não fizemos nenhuma revisão desses valores. Com isso, com esse retrato todo da terceira revisão semanal, nós temos aí uma expectativa de fechamento do mês de julho, com um valor bastante ajustado à previsão inicial do PMO, indicando uma variação de apenas 0,6%. Passando para o subsistema Nordeste, a semana em curso, ela fechou um pouquinho acima daquilo que havia sido projetado, está indicando para a gente um valor que sinaliza uma taxa de 1,2%, né, acima daquilo, da previsão para essa semana. Não tem nenhum fator de destaque em termos de condições meteorológicas, porque esse subsistema ele vem apresentando já há um bom tempo, não só ele como o subsistema norte, também uma manutenção do comportamento das temperaturas e dos totais de precipitação, muito dentro daquilo que se é esperado para essa época do ano. O único destaque que a gente tem para o subsistema Nordeste é que a gente observa que as semanas elas seguem um patamar crescente, né? Quando a gente começa a olhar da primeira agora para a terceira, a gente observa um patamar crescente. Em função desse comportamento e das sinalizações também meteorológicas de manutenção do comportamento observado ao longo do período, nós fizemos um ajuste de 1,2% na quarta semana operativa, 1,2% para cima em relação ao que havia sido projetado na revisão passada, e nós fizemos também algumas modificações para as semanas 5 e 6, de 0,8% e 2%, respectivamente, né? Exatamente por essa consideração do cenário que a gente vem observando nesse subsistema. Com isso, hoje nós temos a sinalização de fechamento para o mês de julho de um valor também muito próximo ao que foi consolidado na previsão do PMO de julho, na revisão 0. Esse novo valor, ele mostra para a gente uma variação de apenas 0,4%. Para o subsistema norte, a semana em curso, ela também está fechando acima daquilo que nós havíamos projetado, mas, basicamente, quando nós fizemos a previsão para a terceira semana operativa do mês, nós estávamos bastante influenciados pelo comportamento das 2 primeiras semanas operativas, né, que foram mais baixas do que os valores que foram observados ao longo do mês de junho, mas, na realidade, o que a gente está observando agora, na terceira semana operativa, é que a carga, ela começou a recuperar, mas não está crescendo, ela está voltando para o patamar que vinha sendo observado durante o mês de junho. Então, o destaque principalmente foram essas 2 primeiras semanas do mês, né, que foi até ressaltado pelo Douglas na apresentação passada, que foram semanas que tiveram alguma influência em função do intercâmbio, uma possível variação nas perdas. Para a próxima semana, em função das condições de manutenção do cenário, das condições meteorológicas,
mas baseado também no comportamento dessa semana, nós fizemos, não só para a quarta semana, mas para as semanas 5 e 6 também, uma revisão dos valores projetados no estudo passado, fizemos uma revisão para cima, a quarta semana com uma variação de 1,6%, e as semanas 5 e 6 com 1,7% e 2,3%, respectivamente. Mas trazendo a carga, voltando a ressaltar que a gente está trazendo a carga para um nível não só que está sendo observado na semana em curso, mas para o nível que a gente vinha observando anterior ao período dessas 2 primeiras semanas do mês. Em função de todos os ajustes, em função do que vem sendo verificado, e mais da revisão para os valores para as semanas à frente, a sinalização que nós temos também de fechamento do mês é um valor muito próximo ao que foi projetado inicialmente no PMO, com uma variação de apenas 0,1%. Para contextualizar tudo, nós temos aqui o acompanhamento da carga do SIM, as projeções para as próximas semanas. O que nós temos a ressaltar é que esse subsistema, como a gente sempre fala, ele tem uma participação representativa do subsistema Sudeste Centro-Oeste. A semana em curso, ela está fechando com um desvio de 2% em relação ao que foi projetado para ela no estudo passado, mas muito bem explicado pelo que aconteceu na carga de cada um dos subsistemas. Em relação às projeções para as semanas à frente, como um subsistema acabou compensando o outro, a gente reduziu a carga do Sudeste, mas em contrapartida nós subimos a de outros 2 subsistemas e mantivemos a de um outro. Essas variações ficaram bastante pequenas para as próximas semanas em termos de 5, né? 0,6 abaixo para as semanas 4 e 5, e a sexta semana com uma redução de apenas 0,4% em relação ao que foi projetado anteriormente. Com isso, com esse retrato, né, que nós temos da terceira revisão semanal, a gente espera fechar o mês de julho com um valor não muito descolado daquilo que foi projetado inicialmente para o mês, mas com um desvio de menos 1,4%. Aqui nós trouxemos para vocês as ocorrências durante a semana em curso, que é a semana de 10 a 16, que finda no dia de hoje. Basicamente, o destaque está relacionado ao comportamento das temperaturas, né, nos subsistemas Sudeste, Centro-Oeste e Sul, onde as temperaturas mínimas e máximas elas foram superiores às observadas nas 2 últimas semanas, mas nada diferente do que havia sido projetado para esse período. Em termos de premissas, para a semana de 17 a 23, que é a quarta semana operativa do mês, em termos de cenários, do cenário econômico, a gente continua, né, considerando a manutenção do elevado desempenho da indústria, principalmente para atendimento ao mercado externo, considera também o desempenho, né, melhor das classes de comércio e serviços. Claro que serviços ele vem com taxas de crescimento menos expressivas, mas a gente já observa também melhoras nesse setor. E no que diz respeito às sinalizações meteorológicas, foi exatamente o que eu citei na apresentação dos slides anteriores, é que para as capitais das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul, há uma expectativa de redução das temperaturas em relação ao comportamento observado na semana em curso, enquanto que para as capitais do subsistema Norte e Nordeste, as sinalizações meteorológicas indicam a manutenção das condições de temperatura e precipitação que vem sendo observado ao longo do período. Bem, essas eram as informações que nós tínhamos para trazer para vocês em termos de acompanhamento e previsão de carga semanal. E eu retorno a palavra a você, Carla, agradeço a todos e nos colocamos à disposição para responder os questionamentos que se fizerem necessários. Boa tarde. Obrigada, Marcela. Antes da gente passar para a próxima apresentação, gostaria de chamar a Alessandra, que vai nos dar um informe sobre a nova versão do New Wave. Alessandra, por favor. Obrigada, Carla. Hoje eu vim aqui apenas fazer um comunicado, né, em nome da coordenação da FTNWave, sobre a substituição da versão 27 pela versão 2701, agora no PMO de agosto. No momento da apresentação do PMO de agosto, a gente vai ter a divulgação, né, de todos os trâmites, mas foi aprovado agora no dia 14 pela ANEEL
Essa versão já passou por validação na FT-New-Wave, e a única diferença dessa versão para a versão 27 é a correção do modelo Mars, que faz as perdas por engolimento máximo das usinas a fio d'água. Havia uma inconsistência nesse modelo quando a gente utilizava o hidrograma do IBAMA, no modelo New Wave, na substituição do Vazões e do Vaspast. Não há nenhuma orientação de substituição do hidrograma médio atualmente utilizado para a utilização do hidrograma do IBAMA, mas em função do New Wave parar a execução, a gente teve que fazer essa correção e a versão vai ser substituída. Com o uso do hidrograma médio, não vai haver mudança de resultados na versão. Todos os testes estão disponibilizados no FTP da Força Tarefa New Wave. O e-mail da Força Tarefa New Wave é ft-newwave@ons.org.br. E eu devolvo a palavra para você, Carla, e me coloco à disposição para os esclarecimentos que o pessoal tiver, tá bom? Muito obrigada, gente. Ok, obrigada, Alessandra. Então, para fazer as próximas duas apresentações, e para a gente fechar esse segundo bloco, convido a Daniele. Boa tarde a todos, boa tarde, Carla. Deixa eu compartilhar aqui. Conseguem ver minha apresentação? Ainda não, Daniele. Agora? Agora sim. Eu vou apresentar aqui os resultados da revisão 3 da programação mensal da operação do mês de julho de 2021, referente à semana operativa que se inicia agora no sábado, dia 17 de julho, e vai até o dia 23. Bom, o primeiro destaque que a gente tem aqui para essa revisão é a entrada em operação comercial de 2 unidades geradoras da UTE William Arjona. São as unidades geradoras número 5 e número 2, que totalizam cerca de 71 megawatts, 71,85, foram autorizadas pela ANEEL por meio dos despachos 2.119, de 9 de julho de 2021, e 2.127, de 12 de julho de 2021. Ou seja, essa operação comercial foi determinada por tempo determinado e vai até o dia 31 de julho. Para completar a modelagem dessa usina no estudo, a ANEEL homologou, por meio do despacho 2009, de 1º de julho de 2021, o CVU dessa usina, que também é válido até o dia 31 de julho. Então, na simulação, nós consideramos o CVU de R$ 1.741,11, que é válido até o atingimento do montante de geração para a recuperação dos seus custos fixos. Entrando agora nos resultados, o primeiro resultado que a gente apresenta são os custos marginais de operação dos subsistemas que compõem o SIM. Observamos já há algumas semanas que os CMOs estão acoplados entre as 4 regiões, permanecem assim. Então, temos na carga pesada o CMO de R$ 1.130,34, na carga média R$ 1.119,49 e na carga leve R$ 1.088,46. Nessa figura, a gente também apresenta os limites de intercâmbio que tiveram seus limites atingidos nessa revisão. Tivemos, então, no FNESE, nos 3 patamares de carga, essa restrição foi atingida. Entretanto, no patamar de carga média e leve, apenas a restrição conjuntural foi atingida. E também tivemos a restrição do somatório do FNS mais FNESE no patamar de carga média conjuntural sendo atingido nessa revisão. Outra análise que a gente sempre costuma apresentar aqui é esse gráfico, que apresenta a variação do CMO em relação à semana anterior. Ele ajuda a gente a identificar os principais fatores cujas atualizações impactaram nos CMOs dessa revisão em comparação com os valores que a gente tinha obtido na revisão passada. Foram realizados 8 estudos sequenciais, onde cada nova etapa, em cada novo estudo, a gente incorpora uma parcela dos dados revistos, conforme descritos aqui no eixo X desse gráfico. Era esperada a manutenção dos CMOs na faixa dos R$ 1.030, aqui no estudo de previsão perfeita, que é aquele estudo que a gente faz onde, com a partida dos reservatórios estimada a partir da revisão feita na semana passada. Em seguida, fizemos estudos
alterando a previsão de vazões, os níveis de partida, previsão de carga, disponibilidade das usinas hidrelétricas e térmicas, limites elétricos, restrições hidráulicas e os demais fatores que compõem os dados desse estudo. A gente pode observar, está bem nítido aqui, que o fator que mais contribuiu com a elevação dos CMOs nessa semana foi a atualização da previsão de vazões. Nós também tivemos a atualização da previsão de carga, nesse caso, reduzindo em cerca de R$ 20, R$ 22 por megawatt-hora os custos marginais, meio que contrabalanceando também o aumento dos CMOs em função da alteração da disponibilidade das usinas. No final, então, nós temos esses CMOs que, em média, dão em torno de R$ 1.100, R$ 1.110 por megawatt-hora, e com esses CMOs tivemos, então, um despacho térmico, uma geração térmica estimada pelo modelo Decomp de 14.414 megawatts, distribuídos entre os 4 subsistemas, conforme apresentado nesse gráfico. É importante destacar, a gente sempre fala isso aqui, que o despacho térmico indicado pelo Decomp tem um caráter meramente informativo, né, uma vez que o despacho, por ordem de mérito, é indicado diariamente pelos resultados do modelo D100. Tá? Ainda em relação a despacho térmico, a gente apresenta aqui nessa tabela o comando das usinas, de despacho antecipado das usinas AGNL. Então, para a semana que vai do dia 18 de setembro de 2021 a 24 de setembro de 2021, temos as usinas de Santa Cruz, Luiz O.R. Melo e Porto Sergipe 1, todas comandadas com despacho antecipado por ordem de mérito, uma vez que aqui na tabela a gente pode ver os CVUs dessas usinas são inferiores ao benefício marginal da utilização desse recurso. Agora, o outro resultado que a gente apresenta aqui nessa revisão são os resultados de energia armazenada por subsistema. Começando aqui pelo Sudeste, observamos que não há muita alteração em relação ao previsto nas revisões anteriores. O Sudeste parte de 27,6% da energia armazenada no início dessa semana operativa. No dia 31 de julho deve atingir em torno de 26%, 26,3% da energia armazenada, e no final de agosto estima-se um valor de 22,8% de energia armazenada para esse subsistema, podendo variar entre 21% e 25,7% em função dos cenários de afluência que nós temos para esse mês. No mês de agosto a gente trabalha com cenários. Já no subsistema Sul, há a tendência de queda do armazenamento permanece, a gente já vinha observando isso nas revisões anteriores. Então, o Sul deve partir de 60,1% no início da semana, e no final de julho deve chegar a 47,1%. Nível um pouquinho só superior ao previsto na semana anterior, mas o mesmo comportamento. E já no mês de agosto, em função do comportamento das afluências dessa região, da capacidade de armazenamento que a gente tem nesse subsistema, o armazenamento da região sul pode variar de 13,4% até 87,5%. Uma grande dispersão, mas também já conhecida de todos nós aqui. No subsistema Nordeste, mantivemos o comportamento visto nas revisões anteriores. Então, no início dessa semana, começamos com 57,5% da energia armazenada. Ao final de julho, chegamos a 53,9% da energia armazenada, uma pequena queda. E no final de agosto, a estimativa é que chegamos a 49,7% da energia armazenada, variando muito pouco em função dos cenários de afluência, entre 48,9% e 50,9%. Para a região norte, começamos com 81,8% da energia armazenada, chegaremos em 80,2% ao final de julho, esse é o valor esperado, e no final de agosto, continuamos com a tendência de queda, chegaremos a 73,7% em média, podendo variar entre 73% e 76% da energia armazenada nessa região, em função da recessão das afluências características dessa época do ano na região norte. Outra informação importante que nós recebemos é em relação à oferta de importação de energia. Nós recebemos oferta para o Uruguai por meio das comercializadoras da Eletrobras e da Enel. Foram 3 blocos para a importação pelo Uruguai, totalizando 285 megawatts médios, sendo que a Eletrobras ofertou blocos com CVUs variando em torno de R$ 706 a R$ 1.543 por megawatt-hora, e a Enel fez oferta de 3 blocos também, com CVUs variando entre R$ 727 e cerca de R$ 1.590 por megawatt-hora.
E para a Argentina, a gente não teve oferta de energia. Bom, agora passamos para as intervenções energéticas relevantes para essa semana, sempre lembrando que a classificação de critério de relevância são intervenções que ocorrem em unidades geradoras de grande porte ou que alterem limites sistêmicos, né? Então, agrupamos aqui por subsistemas também. Os principais destaques para o Sudeste são para o HE Jaguara, com as unidades 3 e 4 em manutenção no transformador, programada para o período de 17 a 18 de julho. Temos também intervenção para as unidades geradoras 2, 3 e 4 desta usina, em função da inspeção subaquática da UG3, programada para o dia 18 de julho. Nesse mesmo dia 18 de julho, a gente tem um desligamento programado nas UGs 9 e 10 da usina de Cachoeira Dourada para possibilitar o serviço na barra de 230 kV. Já na usina hidrelétrica de Volta Grande, temos a parada total da usina para teste de autorrestabelecimento programado também nesse dia 18 de julho, agora dessa próxima semana. Outro destaque para o Sudeste é a usina de Itaipu. Nós temos no setor de 50 Hz a manutenção preventiva da UG 9A, programada para o período de 18 a 19 de julho, e a manutenção corretiva da UG 15, já no setor de 60 Hz, no regulador de velocidade programado para o dia 20 de julho. Por fim, fechando o Sudeste, temos o HE Itumbiara, com manutenção corretiva da UG 4, programada para o período de 22 de julho, né, a 1º de agosto. Agora, na região norte, os destaques são essas 4 usinas apresentadas aí na tela. Começamos com Santo Antônio do Jari, que é o desligamento da usina para retirada de pórtico, programada para o período de 17 a 20 de julho. Temos também a manutenção na UG5 da usina de Lajeado, manutenção preventiva, programada para o período de 19 a 25 de julho. Na usina hidrelétrica de Estreito, temos intervenção nas unidades geradoras 1, 2, 3 e 4, para instalação de instrumentação para testes da UG2, programada para o período de 19 a 23 de julho, e a UG1, da usina de Canabrava, com manutenção preventiva e modernização, programadas para o período de 20 de julho a 8 de agosto. Já na região sul, para fechar o bloco aí das intervenções relevantes, temos o HE Ney Braga, com manutenção na UG2, programada para o dia 17 de julho. Para o dia seguinte, no dia 18, temos a UG2 de Salto Santiago com teste de auto-restabelecimento. Então, ela está com intervenção nesse dia. E o HE Governador Bento Munhoz tem as UG1, 2 e 3, né, as unidades geradoras 1, 2 e 3, com indisponibilidade como compensador síncrono para a manutenção do sistema de rebaixamento programado para os dias 20 e 21 de julho. Eu encerro a minha apresentação aqui e fico à disposição para esclarecimentos. Obrigada e retorno a palavra para você, Carla. Obrigada, Daniele. Vamos então fazer agora nosso próximo intervalo e retornamos em 5 minutos. Olá, pessoal, retornamos para o nosso último bloco de apresentações, mas antes nós temos uma pergunta aqui no chat para responder. A pergunta é do Alessandro Dutra, da Petrobras. Ele diz o seguinte: boa tarde. Dada a sinalização do governo às indústrias sobre a crise hídrica com solicitação de deslocamento de consumo, como o ONS vê essa questão no desempenho da carga? Ainda, haverá indicação para retorno do horário de verão em 2021? Para responder essa questão, convido o Fausto. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde a todos novamente. Boa tarde, Carla. O Alessandro, em relação a essa primeira parte da sua pergunta, não há nenhum produto específico em relação para que haja esse deslocamento de carga, né? Mas nós estamos acompanhando dia a dia. Assim, a crise hídrica é algo que todos sabem, todos acompanham, inclusive as indústrias, evidentemente, porque até tem interesse em seus processos, na produção, enfim. Não há o que nós fazemos no dia a dia, né, acompanhando no dia a dia, os grandes consumidores, os consumidores livres que estão na rede básica, nós temos todas essas informações, assim, praticamente online. Então, nós vamos acompanhando, nós vamos seguindo e acompanhando e vendo o que acontece, tá? Não tem assim, é assim que nós vivemos, né? É assim, no acompanhamento do dia a dia mesmo. Em relação à segunda pergunta, em relação ao horário de verão,
O horário de verão, vocês sabem que o horário de verão, ele ao longo do tempo, ao longo dos anos, ele era para a redução da demanda máxima na ponta, no horário de ponta máxima, que era à noite. Ele passou também para a tarde. Então, se não me engano, foi 2019, né? 2018, 2019, foi o último horário de verão, se não me engano. Daí para frente ele foi suspenso. E em termos de setor elétrico, embora haja um deslocamento na ponta noturna, que não é a máxima do dia, principalmente no verão, claro, ele foi suspenso, e é uma decisão do Ministério de Minas e Energia. O INS são essa estimativa, os cálculos, etc., mas é uma demanda do Ministério para o INS, e se assim for, nós faremos. Não há, de ponto de vista do INS, hoje não tem nenhuma indicação disso, não. Essa indicação sempre parte do Ministério. Tá? Ok, Fausto, obrigada. A próxima pergunta que temos é do Lucas Cousani, da Central Energia. Ele diz o seguinte: prezados, boa tarde. No slide da carga do SIM, notei que foi informado uma carga para essa semana 2% acima da previsão. Pelos valores informados, a carga realizada está em 65.474, contra uma previsão de 65.817 no DECOMP. Ou seja, a realização foi abaixo da previsão. Podem confirmar qual o delta correto entre previsão e realização para o SIM? Por favor, Márcia. Você está correto, na realidade houve um problema na referência do gráfico e ela é 0,5% abaixo, realizou 0,5% abaixo da previsão, tá? Então a gente já está corrigindo, isso vai ser disponibilizado a apresentação já com os dados corrigidos ali. Ok, obrigada, Márcia. Walker, peço que você aguarde até o fim desse próximo bloco para a gente responder a sua pergunta. Então, retomando as apresentações, convido agora o Alencar. Boa tarde, nós vamos falar aqui um pouco sobre as intervenções em equipamentos elétricos. Vou compartilhar minha tela. Bom, então essas são as intervenções que causam mais impacto em restrições, né, nos limites de intercâmbio. Então, no dia 6 horas da manhã do dia 25, sexta-feira que vem, até o dia 18, às 17 horas, nós vamos ter o desligamento da linha 500 kV Bom Jesus da Lapa 2, Gentil do Ouro 2. Isso vai causar uma limitação de afinese menor que 3.400 megawatts se o Nordeste for exportador e menor que 1.400 megawatts se o Nordeste for recebedor. Além disso, vai reduzir um pouco 100 megawatts os limites de FNS e FNS mais FNES para a perda do bipolo do Xingu. Das 7h15 às 16h45, diariamente, nos dias 20, 21, 22 e 23. Do 7, é segunda, terça, quarta e quinta e sexta. Que está em 3 horas. Desculpa, alguém falou alguma coisa. Eu acho que não foi nada, né? Tem um dia a mais aqui, né? Dia 23 dia 20. Na segunda-feira, não. Começa dia 20, começa na terça-feira. Pequeno erro aí. Vai ter o desligamento da linha de corrente contínua Foz do Iguaçu, 50 Hz e Biúna, circuito 3. Durante essa intervenção, a gente está recomendando limitar o despacho do elo de corrente contínua de Itaipu em menor ou igual a 2.500 megawatts. A próxima intervenção é no tráfego 3 de Samambaia, no tráfego de 500
para 345 kV, e os disjuntores, do lado de alta tensão. Essa intervenção é de 7 horas do sábado, dia 17, amanhã, até às 17 horas do domingo, dia 18. Para o sistema suportar contingências com falha de disjuntor na subestação de Samambaia, está recomendado limitar o R seco menor que 6.800 MW. E esse limite pode ser reduzido dependendo do número de unidades despachadas em Serra da Mesa, Canabrava e São Salvador. Próxima intervenção, também em Samambaia, é só domingo, na barra B, de 500 kV, Samambaia. É de 7h15 às 12h30. Então, para o sistema suportar contingência com falha de disjuntor, a recomendação é limitar o R seco menor que 6.400 MW nesse caso. E também pode sofrer redução dependendo do número de unidades despachadas em Serra da Mesa, Canabrava e São Salvador. A próxima intervenção é na linha de 500 kV Arinos 2, Pirapora 2. Essa intervenção vai de 0 hora às 5 horas do dia 18, domingo próximo. O sistema suportar perda de linha de 500 kV nas interligações lá, norte-nordeste, norte-sudeste e sudeste-nordeste, está recomendado restringir o R seco menor do que 6.500 MW, o FNESE menor do que 3.300 MW, se o nordeste for exportador, ou menor que 1.300 MW, se o nordeste for recebedor. Também condicionada ao número de unidades Serra da Mesa, Canabrava e São Salvador. E, adicionalmente, deve ser reduzido 250 MW nos limites de FNESE e FMS mais FNESE. A próxima intervenção é no disjuntor da subestação Presidente Dutra. Ela vai das 8 às 12 horas no domingo, dia 18. O sistema suportar contingências duplas de linha de transmissão na SE Presidente Dutra, o RNE está limitado abaixo de 4.600 MW, e se o Nordeste estiver exportando, ele exportar menos do que 6.200 MW. A intervenção agora em tela é na barra de 230 kV da subestação Jauru. Ela é uma intervenção diária, de 8 às 16 horas, no dia 17, sábado, e no dia 18, domingo. Para o sistema suportar contingência de perda de barra de 230 kV, né, e, consequentemente, a abertura do subsistema Acre-Rondônia, está recomendado manter o FACO entre menos 50 MW e 120 MW. O HE Dardanelos menor ou igual a 120 MW, o HE Jauru menor ou igual a 40 MW, o HE Guaporé menor ou igual a 45 MW, e Santo Antônio mais Samuel maior ou igual a 9 UGs sincronizadas. E desde que a Samuel esteja com mais ou igual, o número maior ou igual a 4 Gs sincronizadas. Desse modo, eu encerro a participação e retorno a palavra para a Carla. Obrigada, Alencar. E agora, para a nossa última apresentação, convido o Hugo. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. E a gente vai conversar um pouco agora a respeito da política operativa dessa última semana. Deixa eu só compartilhar aqui a tela. Bem, antes da gente começar, eu quero ler aqui com vocês 2 informes. O primeiro dele é o PRD número 11, de 2021. Informamos que foi identificada uma inconsistência na previsão de geração eólica para o subsistema norte, referente apenas aos dias 8 e 10 de 7 de 2021.
De forma equivocada, o processo de exportação de dados da previsão eólica replicou a previsão do subsistema norte, do dia D, da programação diária, primeiro dia do horizonte do modelo D100, para os demais dias da semana operativa. A correção foi implementada no deck de dados do modelo D100 para cálculo do CMO e do PLD, a partir do caso do dia 11/7, seguindo as regras previstas na Resolução Normativa ANEEL, número 843, de 2019, que determina que, caso seja detectada inconsistência no cálculo do PLD, esta deverá ser corrigida e produzir efeito no dia subsequente à identificação. Vale a pena destacar aqui que no dia 9, que essa inconsistência, né, não afeta o caso do dia 9, uma vez que nas sextas-feiras o horizonte do modelo D100 consiste apenas um dia e o processo de exportação de dados da previsão eólica não apresentava inconsistências para o primeiro dia. O segundo informe é o PRD número 12, de 2021. Informamos que foi identificada uma inconsistência para as unidades geradoras 5 e 6 da UTE Potiguar 3. As restrições de rampas de acionamento e desligamento para essas unidades, informadas pelo agente no período de atualização de dados térmicos, não estavam sendo consideradas no deck de entrada do modelo D100. A correção foi implementada no deck de dados do modelo D100 a partir do dia 15/7 de 2021, seguindo as regras previstas na mesma resolução que a gente acabou de falar, para o informe número 11. Bem, agora sim, entrando na política operativa dessa semana, esse gráfico traz para a gente a comparação do despacho térmico feito pelo modelo DECOMP versus o que foi feito pelo modelo D100, e a gente observa que o despacho de geração térmica feito pelo D100 foi inferior ao do DECOMP durante toda a semana operativa. As diferenças mais significativas entre os modelos ocorreram devido ao despacho das UTS Cuiabá, Fortaleza e Maranhão 3. No caso da UTE Cuiabá, o DECOMP despachou a usina com 490 megawatts flat por mérito durante todos os patamares de carga. Já no D100, não houve geração durante toda a semana operativa devido à declaração de disponibilidade nula feita pelo agente. A UTE Fortaleza, semelhante ao ocorrido com a UTE Cuiabá, no DECOMP ficou despachada com 250 megawatts flat por mérito. Já no D100, não houve geração durante toda a semana operativa, também devido à declaração de disponibilidade nula feita pelo agente. A UTE Maranhão 3 foi despachada no DECOMP com 250 megawatts em média, por inflexibilidade durante toda a semana operativa, e no D100 ela gerou apenas no dia 16/7, 60 megawatts médios, e não gerou nos outros dias não foi despachada nos outros dias devido aos dados de Unit Commitment declarados e as manutenções das UGs. Um destaque aqui para o dia 11, domingo, as UTS Campina Grande, Termo Nordeste, Termo Paraíba, Maracanaú, Geramar 1 e 2, Termo Macaé, Termo Cabo e Swap 2 desligaram por um período na carga leve no D100, enquanto no DECOMP geraram por mérito em todos os patamares de carga, e isso resultou nesse despacho menor pelo modelo D100. Bem, comparando a saída do D100 com o que foi de fato programado, com o PDP, para a geração hidráulica do subsistema Sudeste, temos uma geração programada um pouco menor em todos os dias, devido a ajustes para a compatibilização da política operativa para controle do armazenamento do Sudeste, conforme autorização do CMSE, também em função do fechamento do balanço do SIM e ajustes de Unit Commitment hidráulico. Já para a geração térmica, temos uma geração maior todos os dias, devido ao despacho por garantia energética das usinas fora da ordem de mérito. Para o Sistema Sul, também tivemos uma geração hidráulica um pouco menor em todos os dias, devido a ajustes para compatibilização da política operativa para controle do armazenamento do Sul, conforme autorização do CMSE, também em função do fechamento de balanço e ajustes de Unit Commitment hidráulico, e a geração térmica programada também foi um pouco maior, devido ao despacho da UTE Pampaçu, que não é simulada pelo D100, e também despacho por garantia energética das usinas fora da ordem de mérito. Os desvios entre D100 e PDP no Nordeste, em relação à geração hidráulica, eles são decorrentes a ajustes na geração,
dos aproveitamentos hidrelétricos da bacia do Rio São Francisco. Esses ajustes têm como objetivo manter a restrição hidráulica e o nível operativo adequado à operação da UHE Xingó. Em relação às térmicas, também houve despacho por garantia energética das usinas fora da ordem de mérito. Bem, para o Sistema Norte, a diferença de geração hidráulica é devido a ajustes para atendimento aos limites de transmissão e ajustes de unit commitment hidráulico, e também para fechamento do balanço utilizando o HE Tucuruí. Em relação às usinas térmicas, houve redeclaração de disponibilidade da UTE Maranhão 3, e todas as térmicas desse subsistema estão por ordem de mérito, ou seja, foram despachadas pelo DECEM. Em relação à importação de energia, ao intercâmbio internacional, a gente teve importação do Uruguai durante todos os dias dessa semana, modulando de acordo com a oferta diária que o Uruguai fez para cada dia. E para a Argentina, houve importação nos dias 10, 11 e na carga leve do dia 12, em função da curva ofertada. Nos demais dias, não teve disponibilidade, não teve oferta. Essa imagem ilustra o balanço médio semanal do SIM, e a gente consegue, então, destacar algumas informações dessa imagem. A carga do SIM ficou em 65.000,4 gigawatts médios, um aumento de aproximadamente 1,6 gigawatts médios em relação à semana passada, uma geração eólica no Nordeste de 8,35 gigawatts médios, é um aumento de aproximadamente 1 giga, quando comparado com o valor médio da semana passada. O subsistema Sul passa a ter um perfil exportador de energia, com 939 megawatts médios. Podemos também destacar aqui a importação da Argentina, com 386 megawatts médios, e do Uruguai com 507. E também houve uma exportação reduzida dos bipolos do Madeira e do Xingu, mas em patamares similares aos praticados na semana passada. A geração de Itaipu também ficou em torno de 4,05 gigawatts médios para essa semana. Bem, esses gráficos também mostram um balanço semanal, mas em médias horárias por subsistema. Então, começando pelo subsistema Sudeste e Centro-Oeste, teve importação líquida em todos os patamares. A modulação de carga foi realizada através da geração hidráulica e do recebimento de energia dos demais subsistemas. Já no subsistema Sul, houve importação líquida na carga leve e exportação durante a carga média e pesada. Vale a pena destacar a participação da geração térmica em ambos os subsistemas, né, de uma geração mais elevada e quase que flat durante todo o dia. Em relação ao subsistema Nordeste, a gente observa um montante de geração eólica muito expressivo para a semana operativa, bem como uma geração térmica elevada. Considerando esses dois fatores, o Nordeste foi exportador de energia em todos os patamares de carga. Da mesma forma, o subsistema Norte também foi exportador em todos os patamares, sendo seu principal recurso a geração hidráulica, seguida, então, da geração térmica. Aqui nós temos um balanço de geração térmica. Essa semana tivemos um total de 14.600 megawatts médios de geração térmica, e essa tabela também resume para a gente a titulação dessa geração. A gente observa que 82% da geração térmica foi devido à ordem de mérito, 12% devido à garantia energética, e em seguida 5% de inflexibilidade do despacho total. Para essa semana, não tivemos despacho por razão elétrica para nenhum subsistema. Bem, nesses gráficos a gente consegue observar o resultado do CMO para os subsistemas. Nos subsistemas Sudeste e Sul, de maneira geral, os valores do CMO do DECEM acompanharam os valores de CMO do DECOMP. Devido a um melhor detalhamento da previsão de carga, tivemos uma redução de CMO do DECEM na carga leve de domingo, resultando no desligamento de algumas térmicas, como vimos anteriormente.
E para os CMOs mais elevados, durante o período de ponta dos dias úteis, a justificativa é a mesma, um melhor detalhamento da previsão de carga. Para o dia 12, a gente pode destacar um CMO mais elevado no patamar de carga pesada, devido à limitação do fluxo de Patinga-Mesquita. Bem, nos subsistemas Norte e Nordeste, de maneira geral, os valores de CMO do DECEM também acompanharam os valores do CMO do DECOMP. Tivemos valores de CMO mais baixos no período da carga leve do domingo, e também se deve a um melhor detalhamento da previsão de carga. Bem, nessa imagem, a gente pode ver o CMO por barra de forma georreferenciada. Vale a pena lembrar que aqui a gente só tem 30% das barras do SIM. Essa é uma análise mais detalhada do dia 16/7, hoje, 18h30. De maneira geral, a gente observa que os CMOs estão equalizados em todos os subsistemas. Os valores de CMOs nulos do subsistema Norte são devidos ao limite de carregamento da LT 230 kV Macapá Ferreira Gomes, e, adicionalmente, destacam-se CMOs elevados na região de Patinga, Mesquita. A fim de termos uma visão geral dos valores de CMO por barra dos subsistemas, vamos utilizar agora o gráfico do tipo Box-Plot. E dessa forma a gente consegue ter uma indicação de como os valores estão distribuídos. Vale a pena destacar que o gráfico apresenta os valores de mínimo, primeiro quartil, mediana, terceiro quartil e máximo, além de possíveis outliers. De forma mais resumida, quanto mais achatado o gráfico, mais concentrados os dados, os valores de CMO por barra estão, e quanto mais estendidos, mais dispersos os valores estão. E, como exemplo, a gente vai usar o dia 16/7, hoje também. Para o sistema Sudeste, os valores de CMO não apresentam dispersão de resultados e acompanham a curva de carga. Tivemos aqui outliers superiores no começo do dia, devido ao limite inferior do elo de corrente contínua de Furnas. Tivemos outliers superiores durante o dia, que ocorrem em função da geração mínima da UHE Porto Colômbia, em 80 megawatts. Tivemos um outlier inferior às 16h30, devido à limitação de geração da UHE Três Irmãos, em 300 megawatts. E também tivemos diversos outliers superiores e inferiores durante a noite, ocasionados pelo controle de carregamento da LT de 230 kV e Patinga Mesquita. Para o sistema Sul, os valores de CMO não apresentaram dispersão significativa de resultados e acompanham a curva de carga. Os outliers superiores e inferiores às 21h30 ocorrem devido à limitação de fluxo na LT 230 kV, Foz do Chopin, Salto Osório. Para o sistema Nordeste, os valores de CMO também apresentam baixa dispersão de resultados. Os outliers inferiores e superiores de 18 horas até as 21h30 são consequência do controle de carregamento da LT 230 kV de Patinga Mesquita, e os CMOs nulos que ocorrem durante o dia são devidos ao limite de escoamento de energia do conjunto eólico Campo Largo. Bem, em relação ao subsistema Norte, os valores de CMO também apresentaram baixa dispersão de resultados, sendo que a dispersão que ocorreu às 19 horas, horário de ponta, se deve à influência do fluxo Tucuruí-Xingu no limite do somatório dos fluxos FNS mais FNS. Também tivemos valores de CMOs nulos, observados ao longo do dia, que acontecem devido ao limite de carregamento da LT 230 kV Macapá Ferreira Gomes. Em relação, aqui a gente vai para um outro tipo de gráfico, que traz para a gente o balanço energético dos últimos 12 meses. Então, em relação ao subsistema Sudeste e Centro-Oeste, a gente observa que a geração hidráulica vem reduzindo gradativamente, mantendo o perfil do subsistema importador de energia.
também conseguimos observar uma elevação da geração térmica e uma redução da geração hidráulica. Nas últimas semanas, o subsistema Sul tem tido sua geração hidráulica mais explorada devido a uma melhora na sua condição hidrológica, em relação ao período de março a abril. E nessa última semana, a gente consegue notar que o subsistema passa a ter um perfil exportador de energia. Para o subsistema Nordeste, desde maio de 2021, com o aumento da geração eólica e o aumento gradativo da geração térmica, o subsistema Nordeste tem contribuído para o fechamento do balanço através do seu perfil exportador de energia. E, por fim, o subsistema Norte, que nas últimas semanas temos observado uma redução gradual de geração hidráulica do subsistema, e isso é normal em função da sazonalidade hídrica dessa região e também uma elevação gradual da sua geração térmica, mas ainda com perfil exportador de energia. Bem, obrigado pela atenção. Devolvo a palavra para você, Carla. Obrigada, Hugo. Vamos então agora para o nosso último intervalo para verificarmos as questões e voltamos em 5 minutos. Olá, pessoal, retornamos então para responder as últimas perguntas que ficaram no nosso chat. Primeira pergunta, então, é do Walker Rosa, da Ecoa Energia. Ele diz o seguinte: prezados, boa tarde. Desde o dia 12/7, GNA1 não está gerando. Houve alguma ocorrência durante os testes? Há alguma previsão de volta? Para a GNA operar com toda a capacidade em momentos de despacho elevado das UTS Norte Fluminense e Termomacaé, serão necessários reforços na rede? Há alguma previsão para a execução dos mesmos? Para responder essa pergunta, convido o Zé Augusto. Boa tarde, obrigado, Carla, obrigado pela pergunta. Então, realmente, houve alguns problemas e o último que foi notificado por eles, pela GNA, está relacionado com um problema de vibração na máquina a vapor. Mas eles já estão retornando com os testes, exatamente essa madrugada. A partir das 23 horas de hoje, dia 16, eles retomam os testes. Em relação se vai haver necessidade, durante os testes, de redução de potência, sim, a gente não consegue ao máximo, caso necessário, na hora que for fazer os testes de alta potência com a máquina de GNA, haverá necessidade de redução no montante das 3 unidades, das 3 usinas, no caso, Norte Fluminense e Termomacaé. Para isso, está sendo disponibilizado um CEP. Esse CEP entrará em operação junto com a operação comercial da usina, que deve se dar por volta da 1ª ou 2ª semana de agosto. E, eventualmente, se houver necessidade de alguma sobrecarga depois da inclusão do CEPs, tem uma obra, essa obra está para junho de 22, ela é uma obra que é uma subestação nova, uma subestação de 138, subestação de Lagos, no Espírito Santo, mas não é esperado, né? Será muito marginal qualquer tipo de sobrecarga eventual que possa ocorrer depois que estejam implementados os CEPs associados à entrada da usina. Seria isso, Carla. Ok, obrigada, Zé. Agora, para nossa última pergunta, que foi realizada pelo Bruno Belotti, da Targos, ele diz o seguinte: boa tarde. Poderiam falar um pouco sobre o aumento da defluência da OHE Xingó de 800 para 1.300 metros cúbicos por segundo, realizado a partir de hoje na operação e comunicado ontem pela CHESF? Qual a motivação? Por qual período isso deverá ser feito? Para tanto, peço ao Hugo que responda. O nosso número é o 021. Perdão, pessoal, acho que também com... Bem. Acho que parou. Uhum. Ótimo. O aumento da geração na OHE Xingó, ela foi motivada pela geração menor, pela geração eólica menor no Nordeste. Então, com o intuito de manter essa exportação Nordeste e Sudeste maximizada, a gente faz essa compensação de eólica menor com esse aumento de geração na OHE Xingó. Para amanhã, essa geração deve se repetir devido a essa eólica menor.
mas são pontuais e essa avaliação é feita diariamente de acordo com a previsão da eólica. Carla. Ok, Hugo, obrigada. Com essa última resposta, nós finalizamos a nossa reunião de hoje. Agradeço a participação e a atenção de todos e desejo um ótimo fim de semana. Até a próxima.